podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre novas tecnologias de inteligência artificial, machine learning, visão computacional, entre outras aplicadas ao setor de energia. Para isso, temos a presença de ninguém menos que Daniel Moura, cofundador e CEO da Pixforce, uma das mais inovadoras startups do segmento do país. E aí, Daniel, tudo certo? Bom dia, Hudson, Tomás, prazer é meu, obrigado pelo convite. Bom, e para me ajudar a conduzir essa conversa, tenho mais uma vez aqui Tomás Gomes, jornalista especializado em inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson. Oi, Daniel, tudo certo? Oi, pessoal, tudo bom? Vamos para mais um, então. Mais uma vez, muito bom ter você aqui com a gente. Eu acho que para a gente abrir nossa conversa aqui, para quem ainda não conhece, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a Pixforce, né, e as soluções que vocês oferecem atualmente para o setor de energia. A Pixforce é uma startup de inteligência artificial aplicado a processamento de imagem. Então, quando a gente pensa no nosso cérebro humano, a gente está processando uma infinidade de dados, né? A gente está ouvindo o que está ao nosso redor, sentindo cheiro e enxergando também. E por mais que pareça ser algo simples, a gente conseguir enxergar o ambiente ao nosso redor, diferenciar objetos, descer uma escada, né? A gente vê em profundidade, em 3D, vamos colocar assim. Para a máquina isso é muito difícil ensinar a máquina a enxergar. E é exatamente isso que a Pixforce faz. A gente ensina sistemas de inteligência para entenderem o que está ao seu redor, e isso é muito aplicável à indústria. Existem N outras aplicações, né, no setor médico, carros autônomos, e a indústria é um grande setor, principalmente o setor elétrico, de óleo e gás, porque tem muitos ativos, muitas coisas acontecendo, e é muito difícil você garantir que tudo está funcionando bem, né? Normalmente você tem seres humanos olhando e a gente tira essas pessoas e coloca a máquina para enxergar e avaliar se está ocorrendo tudo de forma segura. Não, legal. Acho que a gente tem esse panorama, né? A inteligência artificial está ficando cada vez mais espalhada nos mais diversos setores. Mas, Daniel, conta um pouquinho para a gente como é que você usa essas aplicações para o segmento de energia, né? As aplicações da Pixforce para o segmento de energia de maneira mais específica, e como é que isso está acontecendo ao redor do mundo, né? Ou seja, existem outras startups, outras empresas que estão trabalhando com isso também no setor de energia. Conta um pouco mais para a gente desse segmento, né? Como é que a Pixforce atua nesse segmento propriamente dito? Legal. É tudo muito novo, tá? Então, isso também é uma grande vantagem que a gente tem, estando no Brasil, porque a gente não vê nenhum país aí despontando, né? Nenhum país que... Talvez alguns países mais desenvolvidos estejam 6 meses, 1 ano, um pouco à frente. E algumas coisas a gente está fazendo, desenvolvendo soluções aqui que não existem em nenhum lugar do mundo. A gente é pioneiro. Então, isso é muito legal. Ó. Existe uma corrida, claro, mas o Brasil ele tem tanta chance de ser líder e pioneiro como qualquer lugar do mundo. E sobre como que a gente está aplicando, né? Eu falo muito sobre a questão dos veículos elétricos, né? Todo mundo está falando em eletrificação, em ter energia limpa, mas como que a gente vai garantir que essa energia está chegando na ponta, no consumidor final? Isso é algo muito complicado, é muito difícil, né? O Brasil hoje, basicamente, não tem infraestrutura. Se todo mundo tivesse um carro elétrico, a gente não ia ter infraestrutura capaz de suprir toda essa demanda. E para garantir com que toda essa infraestrutura esteja funcionando bem, a gente precisa de inspeções, a gente precisa garantir que as linhas de transmissão, né, que transmitem energia lá do início, as linhas de distribuição estão funcionando de forma perfeita. Então, só um exemplo do que a gente faz, a gente garante que todo defeito, ponto de calor que pode causar, por exemplo, incêndio, seja identificado de forma rápida, garantido com que toda essa energia seja suprida de forma contínua, né? Então, na forma prática, é isso que a gente tem feito. Muito legal, Daniel. Ainda pegando esse gancho que você falou da forma prática,
Eu gostaria que você comentasse sobre, né, alguns cases, resultados que vocês vinham obtendo até o momento, e a partir daí também, como é que você enxerga o papel da Pixforce e de outras startups aí que atuam com modelos similares aos seus e usando esse tipo de tecnologia, qual o impacto que esse ecossistema de startups voltado aí para essa combinação, né, entre IA e ciência, transição energética, está tendo aí, tanto no Brasil como no mundo? Não, legal. Então, vou dar 2 exemplos aqui que são bem práticos. O primeiro é um sistema nosso para inspeção de subestações. A subestação é aquela parte do sistema elétrico que faz com que a energia que chega em alta tensão seja transformada em baixa tensão para a gente poder usar na nossa casa, 110 e 220, né? E essas subestações, elas estão espalhadas por todo o nosso território brasileiro e são locais muito perigosos, né? Você tem alta tensão, você pode ter acidentes ali, e também muito estratégicos, né? Você não pode dar o luxo de ter um incêndio, por exemplo, ter algum problema nesses locais. Então, a gente tem um sistema que, através de drones autônomos, a gente consegue inspecionar cada um dos componentes. Eu vou ver ali se tem um problema de corrosão, se tem um problema de superaquecimento, se tem um problema de aterramento, se tem os parafusos no lugar, leitura de componentes. Então, isso normalmente é feito por um ser humano, mas o ser humano ele está numa situação de risco e ele também erra, né? O ser humano, às vezes, a gente está cansado, está no sol. A gente desenvolveu um sistema junto com a ISA-CETEP, que é uma empresa global, e a gente vai em cada componente de forma autônoma, sempre de forma repetitiva, garantindo com que as imagens que são tiradas pelo drone são sempre no mesmo ângulo, na mesma posição. E aí eu consigo ver como que está a evolução desse ativo ao longo do tempo, de forma mais precisa, mais rápida e mais segura. E a gente tem um outro produto que se chama PixSafety, que ele é para segurança do trabalho. Então, esse produto a gente desenvolveu com a Petrobras. A Petrobras, por exemplo, ela tem mais de 8 mil câmeras de segurança em áreas onshore, né, que são as refinarias, enfim. E essas câmeras de segurança, não só a Petrobras, mas a maioria das empresas, estão simplesmente gravando as imagens. Então, você está gravando, por exemplo, numa área de rua, numa área de escada, numa área de escritório, mais industrial. O problema é que essa câmera não está ajudando ninguém a prevenir acidente. Ela está só captando essa imagem, e aí, se um acidente ocorre, você vai lá ver o que aconteceu. O que a gente está fazendo? A gente está transformando essas câmeras de segurança em uma espécie de um analista que está apontando e enviando alertas sempre que alguém está numa situação de risco. Pode ser uma pessoa atravessando fora da faixa de segurança, ou andando embaixo de um guindaste, né, que tem uma carga que pode cair em cima dela. Pode ter um veículo trafegando numa área proibida. Então, qualquer questão de segurança, incidente de segurança que seja identificado pelaquela câmera, um alerta é enviado de forma automática e rápida para que isso seja resolvido, né? Isso tudo com inteligência artificial, sem nenhum ser humano ter que ficar olhando as telas ali das milhares de câmeras de segurança espalhadas. Te viu agora, né? Acho que sua resposta dessa última pergunta evidenciou o tanto de aplicação, né, que é possível fazer com inteligência artificial, né? Você deu um exemplo aí no setor de óleo e gás, um exemplo do setor elétrico. A gente sempre fala aqui no podcast de energia, a gente fala de uma maneira mais ampla. Vocês ganharam até um prêmio, né, agora, queria falar um pouquinho mais da KPMG, também relacionado a essa área também. Eu queria te perguntar, Daniel, o que você enxerga de outros segmentos, né? Você falou um pouco, uma aplicação aí para óleo e gás, outro de eletricidade, outros segmentos na área de energia que você enxerga como oportunidades para aplicações de inteligência artificial de maneira geral, assim, o que você acha que a gente consegue explorar mais, além desses 2 exemplos que você deu aí, bem concretos e bem práticos da aplicação? Wilson, existem muitas aplicações, né? A gente, quando pensa em inteligência artificial, logo vem à cabeça o ChatGPT, né? Vai nos ajudar a fazer um TCC mais rápido, ou escrever um artigo, ou fazer um post na rede social.
Ou fazer uma imagem, né, que também é bem incrível, né, a capacidade de geração de imagem que a gente tem hoje. Mas a inteligência artificial, ela vai muito além disso, né? A gente hoje, desde de sistemas antifraude, né? Sistemas antifraudes aí no setor bancário, eu falei dos carros autônomos também, né? A gente só consegue ter carro autônomo porque a gente tem inteligência artificial, porque o carro ele está pensando como uma pessoa pensa, né? E no setor de energia, eu vejo que existem inúmeras aplicações. E a gente tem o setor de energia, em geral, ele tem muitos ativos, né? Eu estava falando disso, né? Tem muitas áreas espalhadas, muita gente trabalhando. Então, gerenciar essas pessoas, eu falei de segurança, né? Mas tem também a questão da produtividade, gerenciar os ativos, né? Garantir com que eles estão funcionando bem, garantir a instalação, né? Então, por exemplo, você vai criar um parque eólico, né? Qual que é o melhor lugar para você criar um parque eólico? Então, você tem uma série de dados que você tem que analisar, dados de vento, dados de preço de terra, né? Por que não, né? Então, não é só uma questão técnica, é uma questão econômica. A gente pensa também, hoje está falando do hidrogênio, né? O hidrogênio também é algo que estava avançando muito rápido, mas existem muitas preocupações, né? Existe muito risco, né? Risco de explosão, inclusive. Então, toda essa infraestrutura tem que ser mantida e inspecionada de forma constante para garantir que não haja acidente. Até a gente pensar a relação com o consumidor, né? Então, as empresas de energia, hoje a gente está com o mercado livre de energia, em que a gente está democratizando, né? Isso é uma coisa que o Brasil já iniciou esse processo. Então, você está fazendo com que um consumidor da ponta consiga se relacionar com a empresa de energia, escolher a empresa de energia que ele vai usar, e como que você vai fazer com que a contratação seja rápida, por exemplo, né? O onboarding de um novo cliente numa empresa de energia. Hoje, com inteligência artificial, você consegue fazer isso pelo celular, não precisa a pessoa ir lá na empresa com os documentos físicos e ficar numa fila. Não, você com o celular fala, eu quero trocar aqui de empresa, assim como a gente faz uma conta no banco, né? Hoje é tudo digital. Então, eu vejo assim que o setor de energia é um setor que tem muita demanda. A inteligência artificial ainda é algo novo, né? Porque é um setor muito tradicional, é muito avesso a risco, né? Risco é um problema, né? Porque, como eu falei, pode ter acidentes gravíssimos, então, mas é um caminho sem volta, né? Todo mundo já entendeu que a inteligência artificial veio para ficar. E bom, a gente falou até agora, né? Assim como o mundo inteiro tem falado bastante sobre inteligência artificial, né? E o potencial, as possibilidades que a IA pode trazer para o setor de energia. Mas, assim, no caso da solução de vocês, né, Daniel, a gente está falando aí de um uso combinado de diversas tecnologias. E aqui no podcast, a gente, além de falar sobre o potencial e impacto, a gente gosta muito de entender o como também. Então, eu queria também te perguntar, né? A gente está falando aí do uso de IA, de machine learning, drones, visão computacional. O que eu queria saber de você é qual o nível de complexidade, né, que envolve para integrar todos esses tipos de sistemas, tecnologias em uma plataforma, uma solução unificada para os clientes finais. Excelente pergunta, Tomás, porque essa pergunta mostra por que a visão computacional, o que a gente está fazendo é um tema tão relevante hoje. 5 anos atrás seria impossível fazer o que a gente está fazendo, né? Então, a gente tem uma convergência de 3 tecnologias muito importantes, que a inteligência artificial, né? Então, era algo ainda muito da academia, mas hoje é algo prático, aplicável, que funciona, né? Hoje o grande diferencial é isso, funciona muito bem. A gente tem os sensores que estão muito baratos, né? Então, 20 anos atrás era muito caro uma câmera digital. Hoje, todo mundo tem uma câmera digital no smartphone, que custa pelo menos de R$30 uma câmera digital num smartphone. A gente tem os sensores, outros sensores como LiDAR, câmeras termais, né? Que isso também é muito importante. Então, são outros sensores que ajudam a resolver problemas visuais, né? Uma câmera de calor, por exemplo, você consegue ver a temperatura exata de qualquer coisa, né? Isso também era algo que era impensável alguns anos atrás. E a gente tem as GPUs, né? Que são as Graphic Processing Units, que são basicamente os computadores que conseguem processar essas informações de forma rápida, né? A imagem é muito pesada.
Isso aí todo mundo sabe também, porque todo mundo tira foto e fica sem espaço no celular, né? Imagem é muito pesado. E para processar isso, seria também muito difícil alguns anos atrás, e hoje a gente tem essas GPUs que fazem com que a gente processe isso de forma muito rápida e com baixo custo, né? O custo também sempre vem junto, não adianta ser algo muito caro. Então, a gente faz essa convergência de tecnologias, né? A inteligência artificial sozinha é fundamental, mas a gente precisa ter essas imagens. Você falou também dos drones, né? O drone, ele nada mais é do que uma câmera voadora. O drone, ele não resolve o problema, e por isso muita gente se decepcionou com o drone, porque alguns anos atrás, 6, 7 anos atrás, todo mundo começou a comprar drone, e aí depois rapidamente viu-se que o drone não resolve nada. O drone, ele vai tirar uma foto do alto, basicamente. Agora, o que você vai fazer com essa foto, né? Então a gente tem empresas que são cliente nosso que compraram um monte de drone, estão com milhares e milhares de imagens sendo geradas, e agora o problema deles é como organizar essas imagens, como filtrar, e é muito difícil, né? Porque agora está sendo gerado isso diariamente. Então, com o tempo a gente foi entendendo que cada uma dessas tecnologias é um quebra-cabeça, né? E elas sozinhas não resolvem o problema. A gente tem que ter tudo isso funcionando conjuntamente, e agora é o momento, né? Agora é o momento que está tudo funcionando, tudo com custo adequado, e a gente consegue entregar realmente valor, né? Porque o cliente final, ele não quer usar inteligência artificial, ele quer resolver o problema dele, né? Claro que inteligência artificial é legal, mas ele quer resolver o problema. Para resolver o problema dele, todas essas pedaços, né, do quebra-cabeça tem que funcionar. Daniel, foi legal esse ponto aí que o Tomás levantou, você está falando, porque a gente aqui no podcast sempre fala de um tipo de startup que é bem típica do setor de energia, né, que são as deep techs, ou hard techs, ou tough techs, né, que acabam integrando software e hardware, né. Sempre uma história que eu repito por aqui sobre o início lá do comitê de Clean Tech da Startups, que o pessoal falava, pô, mas tem tecnologia no setor de energia? Porque na cabeça das pessoas, né, isso foi na época, tecnologia TI, né, tecnologia da informação, e a gente, quando vai para o mundo da energia, né, a gente começa a lidar com hardware, né, com drone, com linhas de transmissão, câmeras, sensores. É bem legal, você levantou um ponto do carro autônomo, né? Acho que um dos grandes desafios do carro autônomo são os sistemas de visualização, né, como é que ele enxerga através de câmeras, de sensores. O novo livro lá da biografia do Elon Musk fala muito disso, do debate dele com os engenheiros, de como é que o carro vai enxergar, né, como é que o carro autônomo vai enxergar essas questões. E aí, puxando esse gancho aqui, já encaminhando mais para uma reta final, mas o que está no roadmap da PixForce para 2024 e para os próximos anos? Ou seja, e obviamente, principalmente no setor de energia, né? A gente viu que tem aplicações fora do setor de energia também, a PixForce atua em outros segmentos, mas para o setor de energia, o que está no seu roadmap, no roadmap da... O setor de energia é certamente o mais importante para a gente, né? E isso foi uma coisa que eu sempre falo que aconteceu, né? Não foi algo que a gente planejou. No setor de tecnologia de startup, a gente sempre fala em pivotar, né? Pivotar é você estar disposto, pronto para mudar, né? E o setor de energia, ele veio atrás de nós, né? Então, o primeiro foi o setor elétrico, depois de óleo e gás, e a gente cresceu muito nessa área, e hoje é um grande foco nosso, né? E pensando nisso, o que a gente espera esse ano, a gente está no processo de internacionalização da empresa. A gente está com uma série A aberta, né, para uma rodada de captação, e o nosso grande foco é levar as soluções da PixForce para o mundo. A gente já tem uma presença internacional, a gente tem um escritório na Finlândia e nos Estados Unidos, mas a gente não tem pessoas ainda nos Estados Unidos, que é o grande mercado, né? Então a gente está levantando uma rodada de captação. A nossa sede vai ser em Houston, né, no Texas, que é a capital de óleo e gás aí do mundo, né? Então a gente vai ter pessoas lá, né? E o grande desafio que a gente vive hoje, essa questão cambial, né? É muito caro ter pessoas fora do Brasil, principalmente uma empresa que fatura em real. Então a gente precisa levantar capital. Hoje a gente já é uma empresa que já paga as contas, a gente já atingiu o break-even, mas para a gente internacionalizar, a gente precisa levantar capital. E a gente, mesmo antes de estar lá, a gente já está
tendo nossos primeiros clientes. A gente fechou, no fim do ano passado, 2 clientes na Suécia. Temos um cliente bem avançado nos Estados Unidos. Então, a gente está avançando com os próprios clientes que a gente já tem no Brasil. A gente trabalha para multinacionais e eles próprios acabam nos levando para outras oportunidades. Então, a grande palavra para 2024 é internacionalização, porque, como eu falei no início, é uma corrida, né? Tudo que a gente faz é muito novo, mas em breve alguém vai dominar o mercado, né? Em breve vai ter um Google, a AWS, que vai ser a líder em AI para a indústria, e a gente quer estar figurando entre esses líderes aí, mundialmente falando. E Daniel, você comentou agora sobre os próximos passos de você, que estava a Pixforce, e aí eu queria ouvir também um pouco de você sobre como é que você vê aí os próximos passos do mercado e principalmente dessa combinação entre IA e setor de energia, né? Pensando em tendências de curto, médio e longo prazo, o que você acha que vem pela frente? Eu acho que a primeira tendência é a adoção da tecnologia, né? Até aqui havia muita desconfiança, né? Muita preocupação, e hoje os próprios times executivos têm pressionado ao pessoal que está com a mão na massa, os gestores, os coordenadores ali, a adotarem a tecnologia da inteligência artificial. Então é um momento muito bom para uma empresa como a nossa, porque a gente não precisa mais convencer ninguém que IA é fundamental. E eu vejo que a tendência é essa. Então, primeiro é a adoção, e eu acho que existem outras, né? Eu acho que vai haver muita consolidação no mercado, né? Muitas empresas unindo forças, né? Isso também eu vejo que é uma grande tendência, né? O Hudson falou aí do programa da KPMG, né? A gente participou de um programa do Global Tech Innovator, que são várias empresas juntas, e a KPMG fazendo essa liderança. Então é muito legal ver isso, né? Grandes empresas se unindo com empresas de tecnologia, a inovação aberta, né? Que é um tema também do momento. Então acho que essa é uma grande tendência, né? As grandes empresas olharem para as startups como aliados, porque é uma corrida para eles também, não é uma corrida só para a gente, para eles também, porque cada vez se espera mais velocidade, mais avanço, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante. E eu vejo também eu falei da internacionalização, né? Eu acho que isso também é um caminho importante, né? Empresas como a nossa exportarem tecnologias para o mundo, né? A gente fala que o Brasil é um país agro, que é super legal, todo mundo gosta disso, mas a gente pode fazer outras coisas, né? E a tecnologia é uma forma mais fácil, né? Porque você não precisa ter uma grande infraestrutura, você precisa de mente, né? E o Brasil tem mentes brilhantes, todo mundo sabe disso. Até por isso existe esse programa do MIT no Rio, né? Porque já se sabe que o Brasil é um país super relevante em mão de obra, em pessoas, né? Então, é muito mais fácil você exportar inteligência artificial do que exportar qualquer outro insumo, né? Que tem que ter muito investimento e demora muitos anos, né? Então, acho que isso também vai ser uma tendência de os países que estão consumindo isso olharem para a América Latina, para outras áreas e trazer essas tecnologias, porque a gente está conseguindo fazer aqui tão bem quanto em qualquer lugar do mundo. Muito bom, Daniel. Você deu um excelente gancho aí para convidar todo mundo, né? Você, obviamente, já está presença confirmada, mas lá no Energy Summit, o MIT está olhando de fato para o Brasil, vai fazer o maior evento do mundo de energia e sustentabilidade aqui em 2024, né, em junho de 2024. Então vai ser um evento global, vão vir pessoas, né, startups, entidades governamentais, corporações, universidades, todo mundo, investidores do mundo inteiro vão estar aqui, né, em junho. Acho que vai ser um momento bom para a gente realmente mostrar o valor do brasileiro, né, do Rio de Janeiro, que a gente pode de fato ser o grande polo mundial de investimento nessa área, desenvolvimento de tecnologia, como você mesmo falou. Acho que é uma super oportunidade aí ter essa parceria ainda mais firme com o MIT. Bom, a gente está encaminhando aqui para o final, e a gente tem aquele momento que a gente tinha combinado um pouco antes aqui do podcast, né, do Energy Beats. É um momento em que a gente pede para os convidados e a gente mesmo
dar dicas referentes ao tema, né, o que a gente está discutindo aqui no episódio. Então, vou fazer a chamada do nosso Energy Beats. Momento Energy Beats. Então, chegou o momento aqui das nossas dicas do Energy Beats. Como é tradição aqui no nosso podcast, o convidado faz a primeira indicação. Então, com as honras da casa, Daniel, qual o seu Beats de hoje? Wilson, se você me permite, eu tenho 2, tá? O primeiro indicação é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, que é um livro é um best-seller, né? E ele foi muito importante para a minha vida, ainda é um livro, aqueles livros de cabeceira. Então eu recomendo porque não adianta nada a gente ter super tecnologia se a gente não consegue se relacionar com as pessoas e influenciar as pessoas de forma positiva, né? Então eu recomendo esse livro. E na área de inteligência artificial, a gente tem um livro que eu acho muito legal também, que é AI Superpowers, do Kai-Fu Lee, que é uma referência mundial em AI. E é um livro que já tem alguns anos, mas é super relevante. Ele mostra muito de tendências também futuras. É um livro muito bom. Legal, Daniel. E você, Tomás, quais são os seus beats de hoje? Bom, vamos lá, então. Então, já que o Daniel deu 2 beats, eu também vou dar 2. O primeiro é uma autorreferência aqui, mas eu acho que vale super a pena. A gente gravou recentemente, né, no dia 6 de dezembro, no episódio 25, um episódio especial sobre essa combinação entre baterias e inteligência artificial, né, de baterias elétricas. Então, acho que vale a pena também, não só para a gente saber mais sobre um tipo de aplicação de IA no setor de energia, mas também sobre aí outros processos de pesquisa e desenvolvimento. A gente falou bastante sobre isso, sobre esses bastidores, né, de uso de inteligência artificial para projetos de P&D. O meu outro Beats é um livro que eu estou lendo, começando ele faz 2 dias, para falar a verdade, que é o Próxima Onda, que é do Mustafa Suleyman, que ele é um dos fundadores da DeepMind. Aí um livro que está falando aí sobre os próximos passos e impactos, né, que a inteligência artificial já está tendo e deve continuar a ter nas suas vidas e negócios. Enfim, o livro tem recomendações do Bill Gates, do Yuval Harari. Eu acho que aí também é um livro que deve entrar no radar de muita gente nesse ano e também vale muito a pena para a gente entender tudo o que está acontecendo. Então fica aí os meus 2 beats desse episódio. Legal, Tomás. E, bom, a minha dica é uma quase autorreferência, né? É da nossa prima americana. É um artigo que foi publicado em novembro, agora de 2023. 4 Ways the AI is Making the Power Grid Faster and More Resilient. Na verdade, ele fala de uma série de possíveis aplicações, na verdade, 4 aplicações possíveis de como você usar a inteligência artificial no grid, né, desde veículos elétricos, como a gente mencionou aqui, até monitoramento também, que a gente mencionou aqui. Então, realmente tem várias aplicações, a gente falou isso ao longo do episódio todo, né, é uma tecnologia que tem uma ampla gama de utilizações. Esse artigo da MIT Technology Review americana, publicado em novembro de 2023, fala com outras 4 aplicações possíveis no setor de energia da inteligência artificial. Bom, pessoal, então, com isso a gente encerra mais esse episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos por passarem esses minutos com a gente. Não deixe de seguir nosso perfil nas redes sociais, na sua plataforma de podcast preferida, da MIT Technology Review Brasil. Vai lá. E, Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela conversa, pela excelente conversa. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, um prazer, e a gente se vê lá no Energy Summit. Isso aí, Daniel. Tomás, mais uma vez também, obrigado pela parceria de sempre. Muito bom, Hudson, Daniel, muito obrigado aí pela conversa, por esses minutos aí que a gente passou, uma troca excelente, como o Hudson comentou, e obrigado aí também a toda a nossa audiência que tem acompanhado a gente em mais esse episódio. Até a próxima, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.